paz, amados do Senhor. É uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez na nossa EBD. E hoje eu trago para os irmãos o tema Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. É um tema bastante pertinente para o momento em que estamos vivendo. E eu convido os irmãos a virem comigo nesse momento, a parar os seus afazeres, pegar suas Bíblias e virem comigo nesse estudo, porque ele já edificou grandemente a minha vida e eu creio que edificará a vida dos irmãos também. Amém? Vamos iniciar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero render glórias e louvores ao Senhor por mais essa oportunidade de estudarmos e falarmos da Tua Palavra. Eu peço ao Senhor de todo o meu coração que abençoe esse estudo, que o Teu Espírito Santo possa frutificar no coração de cada irmão que venha ter acesso a esse vídeo e que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um. Eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Meus amados, vamos iniciar com um texto no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 24. Então, Lucas, capítulo 17, no versículo 24, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por toda esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Acontecerá a mesma coisa nos dias de Ló. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim nos dias em que o Filho do Homem for revelado. Nós vemos aqui que tanto no exemplo de Ló como no exemplo de Noé, a população vivia suas vidas normalmente, como se nada estivesse acontecendo ou por acontecer. Eles casavam, eles trabalhavam, eles tinham ali suas plantações, eles faziam negócios, eles tinham suas vidas comuns. Mas haviam pessoas que estavam conectadas com Deus e que sabiam que uma hora o juízo de Deus viria para aquela sociedade. E aí então nós temos no exemplo de Noé que Deus o orientou, deu a ele a incumbência de construir a arca, porque viria o dilúvio. E ele então, com essa informação que Deus o deu, ele saía falando para as pessoas. Mas aquela população, eles não conheciam chuva, eles não conheciam chuva até então. E aí quando ele falava em dilúvio, eles zombavam dele. Eles achavam assim, nossa, maluco, esse tá maluco, esse cara tá maluco, como assim chuva, como assim dilúvio, né? Mas ele se manteve firme naquilo que Deus colocou no coração dele. Então ele construiu a arca, seguiu ali as orientações do Senhor, colocou os animaizinhos e teve ali então a sua vida e da sua família poupada. Mas toda aquela população que zombaram dele, que foram dizimados. Mas por quê? Porque era uma população que se corrompeu, que se entregou às suas próprias vaidades, que entregou aos seus próprios desejos. Deixaram Deus de lado, simplesmente deixaram Deus de lado e seguiram suas próprias vontades. No caso de Ló, também, ele vivia ali numa cidade que, segundo a palavra de Deus, ela estava totalmente entregue aos desejos carnais, às vontades carnais. Eles não se preocupavam com a vontade de Deus, com aquilo que Deus nos orienta a fazer. Eles viviam para suas próprias vontades, para suas próprias vaidades. E aí, quando chegou o juízo para aquela sociedade, Deus falou a Ló que saísse daquela cidade, porque ele ia destruir. Então houve ali chuva de enxofre e aquela cidade foi totalmente dizimada. Apenas Ló e sua família, que seguiu a orientação de Deus e saiu daquela cidade, teve suas vidas poupadas. Porém, a mulher de Ló, ela estava saindo, mas ela olhou para trás, porque o coração dela estava focado naquilo que ela estava deixando para trás. Ela ficou preocupada com aquilo que ela estava deixando. E, segundo a palavra de Deus, quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua, ela foi petrificada.
Então aí nós vemos, por aqui nós já podemos entender algo bastante interessante, que quando Deus, que com Deus nós precisamos estar focados nas coisas espirituais, no reino espiritual. Nós temos que deixar de lado o reino material. Nós temos, o nosso coração não pode estar focado naquilo que é material. O nosso coração, ele precisa estar focado em Deus, ele precisa estar voltado para as coisas do nosso Deus, para que nós não venhamos correr o risco de sermos como a mulher de Ló, de estarmos até no caminho certo, mas quando olharmos para trás, sermos ali então petrificados, termos ali o nosso coração arraigado naquilo, na coisa material, naquilo que nós estamos focados. Amém, meus irmãos? Então, esse texto aqui de Lucas 17 e 24, ele é bastante importante que nós venhamos estar sempre refletindo nele, observando os detalhes. Por quê? Porque ele fala sobre a vinda do nosso Deus, ele nos alerta a respeito da vinda do nosso Deus, do nosso Jesus maravilhoso. E ele nos traz aqui dois exemplos que nos faz entender, que nos permite estabelecer um comparativo da população da época de Noé, da população da época de Ló, com a humanidade como nós temos vivenciado nos dias de hoje. E pararmos para refletir, será que a nossa sociedade, como que nós estamos vivendo? Será que a nossa sociedade é uma sociedade mais entregue às vontades de Deus? Ou a maioria, a massa está mais voltada aos seus próprios prazeres, aos seus próprios desejos? O nosso mundo, se nós começarmos a pensar, a analisar, nós vamos ver que de uma forma mundial a violência ela tem se aumentado, tem se alastrado para os quatro cantos do mundo. O egoísmo, o egocentrismo, nós vemos uma falta de empatia, nós vemos as nossas crianças sendo expostas a todo tipo de maldade, a todo tipo de violência. Nós vemos, por exemplo, o crime de pedofilia que tem crescido de uma forma assustadora, crimes com requintes de crueldade contra crianças, contra animais. Então nós vemos aí que a maldade ela tem se alastrado, que o coração do homem ele tem se perdido muito nesse sentido. E tudo isso nos sinaliza algo. E aí eu convido os irmãos a pensarem comigo, que sinais são esses? Não serão sinais da volta do nosso Jesus? Porque nós vivemos com uma certeza, a certeza da nossa salvação, a certeza da vida eterna. É por isso que vivemos. E nós sabemos que Jesus voltará. Mas de que forma Jesus voltará? Como nós lemos ali em Lucas, será como um relâmpago. O relâmpago é algo rápido, é algo inesperado, é algo que não nos permite ajustes de última hora. Então nós sabemos que a volta de Cristo ela será algo muito rápido, que não vai nos permitir ajustes. Não haverá espera para que nós venhamos nos organizar para então subirmos com Cristo. Será naquele momento. E aí, por isso eu digo para os irmãos, estejam alertas e vigilantes, Jesus voltará. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar alerta, nós precisamos orar, porque a vinda de Cristo é uma certeza. Eu gostaria ainda que os irmãos lessem comigo lá em Mateus 24 e 43. Então, Mateus, capítulo 24, no versículo 23. Mateus, capítulo 24, no versículo 43, onde a palavra do Senhor fala assim: Mas entendam, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, no momento em que nós menos estivermos esperando, Jesus vai estar voltando nas nuvens para arrebatar, para buscar a sua igreja. E aí, como o exemplo do ladrão, todos nós protegemos os nossos bens materiais, não é verdade? As nossas casas, de alguma forma, às vezes com recursos mais tecnológicos, outro com os recursos mais tradicionais, mas fato é que todos nós protegemos as nossas casas, os nossos bens materiais. Por quê? Porque temos medo
Nós não sabemos a que momento a nossa casa pode vir a ser alvo de um bandido, né? De uma pessoa mal intencionada. E aí, então, o que nós fazemos? Nós nos preocupamos em colocar portão, em murar a casa, em colocar grade nas janelas. Algumas pessoas colocam câmeras de segurança, outras contratam até empresas de segurança que estão ali vigiando as casas. Há ali um monitoramento por câmeras. Tudo isso por quê? Porque não se sabe a hora. E aí eu pergunto para os irmãos, se nós não sabemos nem a hora, e nem o dia, nem a hora, nem o momento que Cristo vai voltar, nós não podemos viver a nossa vida como se essa espera não fosse certa. Nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar vigilante, nós precisamos estar sempre observando. Por quê? Porque a volta de Jesus vai ser algo repentino, vai ser como um ladrão, que a gente não sabe o dia, a gente não sabe o momento. Mas como a gente sabe que pode acontecer, o que a gente faz? A gente se previne, nós nos prevenimos. Nós usamos ali dos recursos para nos prevenir. E é assim que devemos fazer com a nossa vida espiritual. Por quê? Se não sabemos o dia e nem a hora, devemos estar em constante busca. Devemos estar em jejum, em oração, meditando, lendo a palavra de Deus. São esses recursos que, assim como o cadeado, assim como o portão eletrônico, assim como as câmeras protegem a nossa casa, são a oração, o jejum, leitura da palavra, meditação na palavra. São esses recursos que vai nos permitir estarmos alertas, sabe, preparado para a volta de Jesus. E ir à igreja? Ir à igreja é importante? Claro que ir à igreja é importante. E se estamos, de repente, impedidos de estarmos fisicamente na igreja, nós temos hoje os recursos tecnológicos que nos permite estar conectado aos cultos online. Então, irmãos, acessem os cultos online, esteja ali cultuando. Os pastores, eles têm se desdobrado ali para conseguir oferecer algo para os irmãos. Então, estejam ali cultuando. Por quê? Porque a comunhão com os irmãos nos proporciona também é um recurso que nós devemos utilizar para estarmos conectados com Deus, para estarmos mais preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque algo eu posso afirmar para os irmãos, é certo, Jesus voltará para buscar a sua igreja, isso é certeza. E aí nós precisamos então nos preparar, nos cercar com todos os recursos possíveis, para que quando Cristo voltar, nós venhamos estar preparados para subir com Ele. Amém, meus irmãos? E outra coisa, hoje nós vivemos, se de um lado os recursos tecnológicos são algo muito interessante, os recursos midiáticos nos proporciona nos comunicarmos, nos possibilita também ter acesso aos cultos e pregações e tudo mais. Por outro lado, também nós vemos uma crescente corrente onde muito se fala na palavra de Deus. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos que estar sempre alerta. E sempre, irmãos, lendo a palavra de Deus, não apenas recebendo, checando na palavra se de fato aquilo que está sendo trazido para nós está em consonância com a palavra de Deus. Por quê? Para que nós não venhamos ser confundidos por falsos cristos, por uma pregação de um pseudo-evangelho, um evangelho que o homem não tem buscado se moldar a ele, mas sim moldar o evangelho ao homem. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque às vezes você pensa que está fazendo a coisa correta, mas na verdade você está sendo enganado. Então tome muito cuidado com esse pseudo-evangelho. Tudo muito fácil, tudo muito adaptável. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Jesus voltará. E aí haverá um juízo. E esse juízo vai avaliar o nosso comportamento, vai avaliar aquela prática que nós vínhamos vivenciando. E se nós não estivermos de acordo com a vontade do nosso Deus, nós não vamos ser aprovados nesse juízo. Amém? Então, vamos estar alerta e vigilante, vamos estar checando sempre, lendo sempre a palavra de Deus, meditando nessa palavra, buscando
que o Espírito Santo venha nos dar a direção da palavra de Deus, para que a gente de fato venha compreender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Amém, meus irmãos? E buscando sempre manter a nossa casa espiritual preparada. A nossa casa espiritual, ela vai ser cultivada, como eu já falei para os irmãos, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Por quê? Porque às vezes nós estamos fracos, às vezes a gente não está muito bem, mas aquele irmão, ele nos ajuda, ele estende a mão e pode ali nos ajudar a nos levantarmos e seguir em frente. Então é muito importante essa comunhão. E nós podemos ver que a sociedade nos dias de hoje tem estado muito entregue aos próprios prazeres, às próprias vontades. Como eu já disse anteriormente, nós vemos os índices de violência crescendo cada dia mais e mais, os índices de todo tipo de atrocidade, de maldade, de egoísmo. Nós vemos que os padrões bíblicos de família vem sendo cada vez mais renegado pela sociedade. Há uma crescente busca em tornar, em colocar o padrão bíblico de família como se fosse algo fora de contexto, fora de moda, que caiu em desuso. Mas eu venho falar para você, meu irmão, que a palavra de Deus, ela jamais, ela jamais sairá de moda. Ela jamais cairá em desuso. A palavra do nosso Deus, ela é viva, ela se renova a cada momento, a cada instante, ela se faz nova. Então, o padrão bíblico de família, ele é o padrão do coração de Deus, e nós devemos seguir sim, nós devemos estar atentos sim. Por quê? Porque é aquilo que Cristo nos ordenou. Amém? Então, não importa quem vem aqui falar o contrário, se está contrário à palavra de Deus, está errado. Nós precisamos emitir esse juízo de valor, sempre. Se não está em consonância com a palavra de Deus, está errado. E aí eu peço para os irmãos estarem sempre meditando na palavra, sempre avaliando, sempre se debruçando e estudando a palavra de Deus, para poder compreender, para poder não ser enganado, para não correr o risco de ser enganado por falsos profetas, por um pseudo-evangelho, que não está de fato alinhado com a palavra do nosso Deus. Amém? Aí nós vemos que nos dias de Ló, que nos dias de Noé, eles estavam ali vivendo uma vida secular normal, sem maiores problemas. Aí eu digo para vocês, há problema em constituir família? Há problema em, em se alimentar? Há problema em passear, em ter uma vida no lazer? Não, meus irmãos, não há problema nenhum. A Bíblia não nos proíbe, muito pelo contrário. Não há problema em constituir família. A constituição de família nasceu do coração de Deus e Deus nos possibilitou, nos deu esta oportunidade. Porém, isso tudo não pode ocupar primeiro lugar no nosso coração. Em primeiro lugar tem que estar o nosso Deus, a adoração ao nosso Deus, sempre. Então o problema não está em nós constituirmos família, em vivermos uma vida secular. O problema está em tudo isso estar em primeiro lugar no nosso coração. Porque se isso tudo estiver em primeiro lugar, nós corremos o risco de acontecer conosco como aconteceu com a mulher de Ló. Porque o coração ele está tão focado no material que ele não consegue ver o benefício do reino espiritual. E aí ele acaba abrindo mão de uma vida eterna por algo passageiro. Porque tudo que vivenciamos aqui nessa terra é passageiro. Agora, o que vem de Deus, o que vem do alto é eterno, é para sempre. Então, é para isso que devemos focar, é nisso que devemos focar. Em primeiro lugar, precisamos buscar o reino do nosso Deus. Amém? Sempre. Em primeiro lugar, as coisas do alto. Aí eu pergunto para os irmãos, como que tem estado a nossa sociedade? Como que tem estado a corrupção nos dias de hoje? Nós vemos que cada dia mais e mais a corrupção tem crescido, que cada dia mais e mais há situações que vai causando na humanidade muita angústia, muita dificuldade em seguir em frente. Nós vemos
que o índice de violência tem crescido cada dia mais e mais. Nós vemos que os homicídios têm se tornado algo muito corriqueiro. Nós vemos que crimes como o feminicídio vem crescendo, é algo novo, né, esse termo, mas é um crime que foi ali enquadrado e que vem crescendo cada dia mais e mais. As famílias estão destruídas, nós vemos a violência contra as crianças, a violência contra os animais, uma maldade que tem crescido muito grande. E tudo isso nos sinaliza que a vinda do nosso Deus está muito próxima. Porque se nós estabelecemos um comparativo com a época de Noé e com a época de Ló, nós vemos ali que sempre quando a humanidade foi se distanciando de Deus, a maldade ela foi crescendo, o índice de corrupção foi crescendo, o índice de atrocidades, de atos libidinosos, coisas que entristece o coração de Deus, vai crescendo. E aí então nós podemos entender que tudo isso são sinais que nos mostra, que nos sinaliza que a volta do nosso Deus está muito próxima. Apesar de não sabermos o dia nem a hora, mas com tudo isso nós percebemos que temos que intensificar a nossa alerta, a nossa vigilância. Por quê? Porque a vinda do nosso Deus está muito próximo. Amém, meus irmãos? Aí eu digo para os irmãos, depois nós vemos que depois da volta de Jesus, haverá um juízo de valor. Haverá um juízo para aqueles que ficarem, aqueles que não forem arrebatados. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em 2 Tessalonicenses. Vamos abrir aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. O texto aqui, em 1 Tessalonicenses, ele vem nos mostrar que haverá um juízo, que Cristo julgará aqueles que aqui ficam. De que forma foi seguido os mandamentos do nosso Deus? E aí, qual é o nosso papel como cristão, como pessoas que aceitam Cristo como verdadeiro Salvador, diante dessa possibilidade de vermos os nossos irmãos que não aceitaram Jesus, que não conheceram a Jesus, sofrendo esse juízo de valor? Eu digo para os irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo. E de que forma nós podemos ser esse sal e ser essa luz? Assim como Noé, ele ia ali na população falando, olha, gente, acorda, sabe, vai haver um dilúvio, Cristo vai, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele vai acabar com essa terra, nós precisamos nos posicionar. Assim nós também, nós como igreja de Cristo, nós precisamos alertar os nossos irmãos de que a vinda de Cristo é certa, que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e que nós precisamos estar alerta e vigilante, que nós precisamos limpar o nosso coração, que nós precisamos meditar na palavra de Deus, que nós precisamos orar, jejuar, que nós precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos, que nós precisamos, amada igreja do Senhor Jesus, estar buscando cada dia mais e mais melhorar. Por mais difícil que pareça, o Espírito Santo é aquele que pode nos aproximar de Deus, nos aproximar do Pai. Então nós precisamos intensificar nessa busca. Nós precisamos seguir o mandamento do Senhor Jesus que nos diz: orai sem cessar. Estar alerta e vigilante é isso, sabe? É estar em oração. Às vezes você me diz assim: nossa, mas eu não tenho tempo no meu dia. Irmãos, ore em todo o tempo, aonde estiver, dentro daquilo que você consegue, dentro da sua possibilidade, sabe? Aprenda a transformar os seus momentos e você verá que o Espírito Santo, ele vai agir na tua vida e vai começar a te transformar de forma que você não vai conseguir ficar indiferente, de forma que você não conseguirá mais ficar longe da busca, sabe? Longe de estar ali na presença de Deus, de ter o seu tempo a sós com Deus. Isso vai se tornar uma necessidade como alimento para a sua vida. Se nós pensarmos que... Se nós pararmos para pensar, gente, que o coração da mulher de Ló, ele estava lá tão focado nas coisas
da cidade, naquela, sabe, na sua casa, na propriedade, nas coisas que ela estava deixando, nas coisas que ela estava deixando para trás, ao ponto dela olhar para trás, nós temos que observar esse exemplo e começar a pensar: aonde está o meu coração? Será que assim como a mulher de Ló estava com o coração focado nas coisas materiais, será que eu também não estou focando mais nas coisas materiais? Será que eu não estou deixando a minha vida espiritual de lado? Porque eu estou mais preocupado em adquirir bens, em, sei lá, em coisas materiais? Hoje, meus irmãos, eu convido vocês a refletir a esse respeito. Por quê? Porque nós vemos que nunca na história da humanidade a sociedade ela esteve tão longe do Senhor. Sabe, nós vemos uma pregação de um pseudo-evangelho onde tudo é muito fácil, mas nós não podemos esquecer que aquele que vai nos julgar, aquele que emitirá o juízo final, é alguém que esteve aqui na terra, é alguém que nasceu de mulher, é alguém que padeceu, é alguém que sentiu fome, é alguém que morreu morte de cruz, porém não renunciou ao seu chamado, é alguém que não pecou, é alguém com uma índole incorruptível. É esse que vai nos julgar. Então não podemos achar que Cristo levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, ele levou, ele padeceu, ele morreu por nós, para que hoje nós para que hoje nós venhamos ter essa possibilidade de nos achegarmos ao trono de glória do nosso Deus. Foi por isso que Jesus morreu. Ele padeceu numa cruz para que hoje nós tivermos essa liberdade de estarmos aqui falando do amor de Cristo. Mas isso não nos dá liberalidade para conhecermos o erro e permanecermos no erro. Nós somos pecadores, mas nós precisamos buscar a santidade. Ainda que somos pecadores, o que Deus quer de nós é que nós venhamos buscar a santidade. Então eu não posso querer justificar o meu erro falando. Eu ouço muito por aí as pessoas dizendo isso. Quem poderia me julgar me amou. De fato, ele te amou. E ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Sim, ele levou. Ele levou para que nós venhamos ter a oportunidade de nos arrependermos, porque nós já nascemos com uma carga, nós já nascemos do pecado. Mas aí eu digo para vocês, a morte de Jesus foi para que nós tenhamos a possibilidade de nos arrependermos dos nossos pecados e não para que nós venhamos justificar o nosso pecado. É diferente. Nós precisamos refletir na palavra de Deus e não usá-la para querer justificar o nosso erro, porque quem irá nos julgar é alguém incorruptível. Então, se nós pensarmos que quem nos julgará é alguém incorruptível, é algo para nós ficarmos bastante pensantes, bastante preocupados com o nosso comportamento, com aquilo que nós estamos fazendo. Então, essa busca, Deus quer o nosso coração, Ele quer esse desejo, Ele quer saber de nós que nós queremos ter essa vida com Ele, que nós queremos estar preparados, que nós queremos que a nossa casa esteja preparada, que a nossa vida espiritual esteja em alta, sabe, em primeiro lugar na nossa rotina diária. Porque quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, como nós falamos ao longo do nosso estudo, será algo repentino, algo sem aviso, algo que não nos permitirá ajustes de última hora. Então nós precisamos estar prontos. E de que forma nós vamos estar prontos? Orando, jejuando, meditando na palavra, buscando uma vida de santidade. Preocupado, sabe, nesse querer, nessa busca, porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai nos tornar cada dia mais parecido com Cristo. E como eu comecei o estudo falando, mesmo com tantas, como eu disse, nunca se falou tanto, nunca se pregou tanto o Evangelho. Mas às vezes nós vemos uma preocupação maior em acumular seguidores. Nós vemos uma preocupação maior em
e na verdade uma preocupação em ter fãs, sabe? Pessoas ali que te seguem, que curte aquilo que você faz. Uma preocupação maior do que em realmente pregar o evangelho, em realmente alertar as pessoas de que Cristo está voltando para buscar a sua igreja e que nós precisamos estar preparados. Então, meus irmãos, esteja alerta, esteja vigilante, venha meditar na palavra de Deus, venha refletir nessa palavra e não aceite algo que não esteja totalmente em consonância com a Bíblia, com a palavra do nosso Deus. Desconfie de pseudos evangelhos, desconfie de coisas que se molda facilmente à vontade da nossa carne. Porque quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vemos que Deus está o tempo todo nos trabalhando, nos moldando à imagem de Cristo. E é isso que devemos fazer, estar sempre focado na palavra de Deus e preocupados com essa vinda, porque é certa, a vinda de Cristo é uma certeza absoluta. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá para buscar a sua igreja. E nós, como igreja de Cristo, precisamos estar preocupados com essa vinda, porque nesse dia nós precisamos estar preparados. E como eu disse, precisamos estar alerta, porque os tempos são tempos difíceis, são tempos de dores, nós vemos uma crescente corrente tentando legalizar coisas que nós vemos que foge totalmente ao padrão da palavra de Deus. Nós vemos uma corrente trazendo uma ideia de que o modelo de família bíblico é ultrapassado. Nós vemos uma corrente muito grande legalizando coisas que a palavra de Deus ela abomina. Então nós precisamos estar alerta, porque tudo isso é sinal de que a vinda do nosso Jesus está muito próxima. Amém, meus irmãos? Eu já quero agradecer aqui a todos que estiveram conosco, a todos que futuramente possam vir assistir esse vídeo. E eu peço aos irmãos que sempre peguem a Bíblia, que sempre leia conosco aqui os textos que nós estamos usando como base para falar aos irmãos. E esteja alerta e vigilante, sempre orando, em comunhão, sempre jejuando, para que nós venhamos estar preparados. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar nosso estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor de todo o nosso coração por esse momento, louvamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Meu Pai, nós agradecemos por esse momento, pedimos ao Senhor que possa tocar a vida de cada irmão que esteve conosco, que venha futuramente a assistir esse vídeo. Eu profetizo sobre a vida de cada um, meu Pai, a tua presença, cura, eu profetizo libertação, eu profetizo transformação na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, eu louvo e glorifico o teu nome por essa rica oportunidade. Eu entrego em tuas santas mãos a vida de cada um, a minha vida. Eu louvo o Senhor e te glorifico por mais esta oportunidade. Que o Senhor possa abençoar o dia de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigada pela participação de todos e que nós possamos ter um dia abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.